Hoje vamos falar sobre o livro Nobel, do Jacques Fuchs. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira e vim hoje conversar com vocês sobre a nossa leitura do mês de agosto do Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. Se você ainda não sabe o que é o clube, tem a página do Facebook que está aqui na descrição do vídeo. É um grupo onde todo mês eu escolho, ou a gente escolhe em votação, um livro de literatura brasileira contemporânea para a gente ler em conjunto e discutir. E nesse mês de agosto, a leitura foi do livro Nobel, do Jacques Fuchs, tá? Recém-lançado, lançado há poucos meses, e que não podia ter sido lançado num momento melhor. Um livro quase que profético. Porque do que se trata a história do Nobel? O Nobel nada mais é do que o Jacques Fuchs ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, e esse é o discurso de agradecimento dele ao prêmio. Seria o discurso que ele faz no momento da entrega do prêmio. E um discurso onde ele vai descer a lenha nos membros da academia, nas politicagens da academia sueca, né? Nas politicagens que existem por trás do Prêmio Nobel, e vai falar principalmente dos outros vencedores do Prêmio Nobel, dos outros escritores que já receberam o Prêmio Nobel, e de como ninguém é santo, de como ninguém é perfeito, de como aqueles grandes mestres da literatura que a gente tanto admira também tinham nas suas vidas particulares momentos questionáveis ou pontos de vistas questionáveis. E é isso que ele apresenta para a gente, e em vários momentos deixa a gente chocado com as revelações que ele faz. São informações que ele vai passando e que também vão dizendo muito sobre ele mesmo. Se ele está falando que algum autor é racista, ele deixa transparecer que ele também se ele está falando de escritores que eram assediadores, ele mostra do quanto ele também não se comporta assim ao longo da vida. Então é um livro onde ele fala dos outros para falar de si próprio também. E nessa de falar dos outros e falar de si próprio, a gente vai vendo que ele tem o Jacques Fuchs, que narrador desse livro, ele tem problemas, ele já esteve internado em manicômios, e a gente fica nessa questão de que se esse discurso todo que ele está fazendo, se isso não é mais um delírio dele, se isso está acontecendo de verdade, ou se isso é um delírio da cabeça dele, o delírio de uma pessoa perturbada. A gente vai ouvindo em alguns momentos do discurso, ele fala com ele mesmo, questionando até o que ele acabou de falar, ou ele questiona o próprio comportamento dele, ou às vezes ele se vangloria de alguma coisa que ele falou. E a gente também tem momentos que a gente ouve o que seria o público falando. Um público falando e onde aparecem citações da Divina Comédia do Dante, onde aparece uma série de referências e de citações a obras literárias. Exemplo de informações que ele vai falando de outros vencedores do Prêmio Nobel, ele vai tratar aqui da questão do suicídio de alguns escritores, vai tratar de questões de autores que eram assediadores, que eram professores universitários e que assediava alunas, e a partir do momento que ele ganha o Prêmio Nobel, é como se ele estivesse recebendo uma aprovação pelo comportamento dele de assediador, e de como às vezes ele se aproveita do fato de ter ganhado o Prêmio Nobel para assediar mais ainda. Então ele vai falar também, vai apresentar questão de autores que eram considerados racistas, que tiveram comportamento racista ao longo da vida. A gente tem o exemplo do Günter Grass, que foi da juventude nazista, então outra questão que ele aborda. E aí, ao longo da narrativa,
ele vai entrando em questões, vai se aprofundando, assim, essas questões que ele apresenta, elas deixam de ser simples curiosidades, simples fofocas, para serem pontos de partida de questionamentos mais profundos, de questões mais profundas que ele passa a analisar. Então ele toca bastante na questão judaica, né? Ele toca na questão de você ter 114 anos de prêmio Nobel, sendo só premiados 4 negros e 14 mulheres, e ele entra na questão de como o prêmio Nobel pode ser uma atribuição completamente política. Ele mostra, por exemplo, júris da Academia Sueca que se beneficiavam do fato de algum escritor ganhar o prêmio Nobel por eles serem o tradutor daquele escritor para a Europa, então acabarem faturando com a venda dos livros desse ganhador no mercado europeu. A gente tem aí um narrador que faz um discurso super crítico, mostrando como todo mundo tem um pouco um quê de loucura, um quê de mau comportamento, e ele questiona ele mesmo como tendo essa loucura e esse mau comportamento, esses vícios e esses preconceitos, né? Então foi uma leitura que surpreendeu muita gente que estava no grupo. Algumas pessoas falaram que em alguns momentos acharam a leitura um pouco arrastada, mas de uma maneira geral todo mundo aprovou muito essa leitura e ficou chocado com alguns fatos que ele expõe no livro, e sempre se perguntando, se questionando: nossa, será que isso aconteceu mesmo? Será que isso é verdade ou não? Um outro exemplo que ele mostra é a briga, né, entre o Gabriel Garcia Marques e o Mário Vargas Llosa, que a princípio eram super amigos, até um dia num evento que o Llosa dá um soco no olho do Gabriel Garcia Marques, e a princípio se fala na época que tinha a ver questões políticas envolvendo o Partido Comunista. E hoje em dia eu fui pesquisar, tem até gente que escreveu o livro falando sobre isso, e falando que é o que ele põe aqui no livro, falando que o real motivo do Llosa dar um soco no Gabriel Garcia Marques foi porque o Gabo se envolveu com a mulher do Llosa. O Llosa se separa da mulher em certo momento, e aí o Gabo fica com ela. E aí, quando eles se encontram e o Gabo se aproxima, o Llosa dá um soco no Gabo e fala: isso é pelo que você fez com a minha mulher em Barcelona. Ele fala do Hemingway, fala do Saramago, de muitos escritores vencedores do Prêmio Nobel. Então fica aí a recomendação para quem ainda não leu: Nobel, do Jacques Fuchs. E vamos fazer aqui dos comentários desse vídeo uma continuação do nosso debate, que a gente já fez o debate pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Vocês podem até inclusive fazer perguntas para o próprio Jacques Fuchs, se vocês leram o livro, podem fazer questionamentos para o Jacques Fuchs aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que ele vai entrar aqui e vai responder para vocês também. Tá bom? Bom, e vamos para a nossa leitura de setembro, que é o livro Andarilhos, do Rodrigo Tavares. Quem vai me acompanhar nessa leitura? Também comenta aí. Um abraço, até mais.